Nos últimos 2 anos, o mundo do trabalho mudou mais do que em todo o último século. Mas essa mudança não veio com demissões em massa, nem com greves nas ruas. Ela veio em silêncio, dentro de computadores, servidores e linhas de código. Enquanto você trabalha, uma nova força está aprendendo tudo o que você faz e fazendo melhor, mais rápido e de graça. Ela não dorme, não erra, não cansa. E enquanto muitos acreditam que a inteligência artificial é apenas uma ferramenta, ela já está se tornando o novo funcionário do mundo. A promessa era simples: a IA iria facilitar a vida das pessoas. Mas o que poucos perceberam é que, no processo, ela começou a tornar pessoas dispensáveis. Empresas aplaudem o aumento da produtividade, mas o preço disso é invisível. Milhões de empregos estão desaparecendo. E o mais curioso é que ninguém está percebendo, porque a substituição não vem com aviso. Ela acontece em silêncio, um cargo de cada vez. Como chegamos a esse ponto? Porque ninguém está falando sobre a nova demissão silenciosa. E o mais importante, existe um caminho para sobreviver a essa revolução antes que ela chegue até você? Antes de responder, precisamos entender como a inteligência artificial se infiltrou em nossas rotinas e quando exatamente ela começou a ocupar o nosso lugar. Durante décadas, o medo de que as máquinas substituíssem os humanos parecia um exagero de ficção científica. Robôs tomando o lugar de pessoas era uma ideia distante, confinada a filmes e teorias. Mas em 2025, o que antes era ficção virou realidade. E a transição está acontecendo sem barulho, sem protestos e sem que a maioria perceba. A inteligência artificial não chegou como uma invasora. Ela chegou como uma aliada. Uma assistente silenciosa que promete produtividade, eficiência e lucros. Mas aos poucos começou a ocupar espaços que antes eram exclusivamente humanos. O caixa do supermercado, o atendente do call center, o redator publicitário, o analista financeiro, o programador júnior, o designer. E enquanto milhões aplaudem os avanços da tecnologia, milhões de outros estão sendo substituídos por ela, muitas vezes sem saber que já foram. 1. A Revolução Invisível. A Revolução Industrial do século XXI não tem chaminés nem fábricas barulhentas. Ela acontece dentro de servidores, algoritmos e modelos de linguagem. Chamam de revolução da inteligência. Mas o que ela realmente produz é uma mudança estrutural na forma como o mundo trabalha. De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado em 2024, mais de 300 milhões de empregos globais estão em risco direto de automação até o final da década. Os setores mais afetados são o administrativo, financeiro, logístico e de atendimento ao cliente, justamente os pilares da economia moderna. A diferença é que, desta vez, a substituição não é física, mas cognitiva. As máquinas não estão apenas executando tarefas manuais, estão pensando, escrevendo, planejando e decidindo. Enquanto isso, a transição está sendo vendida como inovação. Empresas anunciam que otimizaram processos, aumentaram produtividade ou reduziram custos. Mas por trás dessas frases neutras, há um fenômeno silencioso. Milhares de pessoas estão perdendo funções para sistemas que nunca dormem, não cobram salário e aprendem mais rápido do que qualquer humano. 2. A nova demissão silenciosa. Diferente das crises do passado, essa não gera desemprego em massa imediato. Ela cria um fenômeno mais sutil, o da substituição gradual. Pense em um escritório de marketing. Antes, 10 pessoas faziam campanhas, escreviam textos, desenhavam imagens e analisavam dados. Hoje, uma equipe de 3, auxiliada por ChatGPT, Midjourney e Perplexity AI, faz o mesmo trabalho em metade do tempo. Os 7 que saíram não foram demitidos por incompetência, mas porque a tecnologia tornou seu papel redundante.
Em bancos e financeiras, sistemas como Bloomberg GPT e ChatGPT Enterprise estão automatizando relatórios, previsões e comunicações. Em escritórios jurídicos, ferramentas de IA redigem petições e resumos de processos com precisão milimétrica. E em indústrias, robôs conectados a sistemas autônomos estão substituindo toda uma geração de operadores. É um tipo de revolução silenciosa, porque não destrói empregos da noite para o dia, mas redefine o que significa ter um. 3. A armadilha da eficiência. A lógica é simples. Empresas que adotam IA reduzem custos e aumentam lucros, mas há um custo oculto, e ele é humano. A promessa da automação sempre foi libertar as pessoas de tarefas repetitivas. Mas na prática, o que vemos é um deslocamento. As tarefas desaparecem, mas os novos empregos criados exigem habilidades que poucos têm. Um estudo da McKinsey de 2025 mostrou que, para cada função extinta pela IA, menos de 0,4 novos cargos são criados, e quase todos exigem domínio técnico. Enquanto um atendente automatizado substitui 100 pessoas, apenas uma vaga de especialista em IA surge para supervisionar o sistema. Essa diferença está gerando o que economistas chamam de lacuna cognitiva, uma desigualdade entre quem entende como a IA funciona e quem apenas a consome. No curto prazo, os ganhos são visíveis. Empresas mais produtivas, produtos mais baratos, resultados rápidos. Mas, no longo prazo, o preço é alto. Uma sociedade em que a eficiência vale mais do que a experiência. 4. As primeiras profissões a desaparecer. Em 2025, já existem listas inteiras de funções que estão sendo gradualmente substituídas por sistemas de inteligência artificial. Entre as mais afetadas estão atendimento ao cliente e suporte técnico. Chatbots como GPT Assist e Zendesk AI resolvem 90% das demandas básicas. Redação publicitária e jornalismo. Plataformas de geração de texto produzem artigos inteiros em segundos. Design gráfico básico. Midjourney e Ideogram automatizam identidades visuais e campanhas. Assistência administrativa. IAs, como Microsoft Copilot e Google Gemini, gerenciam calendários, e-mails e relatórios, análise de dados e planilhas. Ferramentas como Claude e ChatGPT-5 interpretam bancos de dados complexos sem intervenção humana. O mais assustador é que essas funções não desapareceram, apenas mudaram de dono. Agora são executadas por algoritmos. E diferente dos humanos, essas entidades digitais não precisam de férias, não pedem aumento e não cometem erros por cansaço. Elas aprendem, se adaptam e trabalham em escala infinita. 5. O novo perfil de trabalhador. Mas nem tudo é pessimismo. A inteligência artificial também está criando uma nova geração de profissionais, pessoas que aprenderam a trabalhar com as máquinas e não contra elas. Esses novos trabalhadores dominam o que se chama de IA assistiva. Eles sabem dar instruções precisas, integrar ferramentas e transformar tecnologia em produtividade. Não escrevem textos, criam fluxos automatizados de conteúdo, não desenham manualmente, comandam algoritmos que produzem arte sob demanda. Não apenas operam sistemas, eles os ensinam a pensar. São os profissionais aumentados e estão surgindo em todas as áreas. Professores que usam IA para criar aulas personalizadas. Médicos que analisam diagnósticos com auxílio de algoritmos. Advogados que otimizam documentos. Empreendedores que constroem negócios inteiros com automação inteligente. Enquanto o velho mercado encolhe, esse novo mercado cresce, mas exige adaptação contínua. O trabalhador do futuro é aquele que aprende, desaprende e reaprende em ritmo acelerado. 6. O paradoxo do progresso. Há um paradoxo nessa história. A mesma tecnologia que ameaça empregos também cria ferramentas para gerar novas oportunidades.
O problema é que o progresso não é distribuído igualmente. Nos países desenvolvidos, a automação está substituindo funções, mas também criando novas indústrias baseadas em IA. Nos países em desenvolvimento, o efeito é mais cruel. Empregos desaparecem, mas as novas vagas não chegam na mesma velocidade. Enquanto algumas regiões prosperam com startups e hubs tecnológicos, outras enfrentam o desemprego estrutural. É o surgimento de uma nova divisão global, não entre ricos e pobres, mas entre alfabetizados e analfabetos digitais. E essa divisão não é apenas econômica, ela é cultural. Aqueles que aprendem a pensar com a IA têm acesso ao futuro. Os que resistem ou ignoram ficam presos a um modelo de trabalho que está desaparecendo. 7. A ilusão da criatividade. Por muito tempo acreditou-se que as máquinas nunca seriam criativas. Mas em 2025, a criatividade se tornou uma das áreas mais impactadas pela inteligência artificial. Ferramentas como ChatGPT-5, Runway Gen 3 e Midjourney 5.5 estão produzindo roteiros, músicas, artes e vídeos que desafiam o senso de autoria. Produtores de conteúdo, publicitários e artistas agora competem com modelos capazes de criar centenas de variações em minutos. E o público, acostumado à velocidade e variedade, nem sempre se importa se há um humano por trás da criação. A questão não é mais quem fez, mas o quão bom ficou. O resultado é um novo tipo de concorrência: o criador humano contra o criador sintético. E essa disputa é desigual, porque a máquina nunca para e nunca se inspira no vazio. 8. O impacto psicológico. Mas talvez o efeito mais subestimado da revolução da IA seja psicológico. O que acontece com uma sociedade quando o trabalho deixa de ser necessário? Durante séculos, nossa identidade esteve ligada à profissão. Perguntamos: o que você faz? Como forma de definir quem a pessoa é. Agora, esse sentido começa a se dissolver. Pessoas relatam ansiedade, sensação de inutilidade e medo do futuro. Estudos mostram que trabalhadores substituídos por IA apresentam níveis mais altos de depressão do que os demitidos em crises econômicas tradicionais. Porque, no fundo, o problema não é perder o salário, é perder o propósito. Essa é a face silenciosa da automação, o esvaziamento do significado humano no trabalho. 9. O caminho da adaptação. Mas há uma saída. A história mostra que toda revolução tecnológica cria vencedores e vencidos, e a diferença entre eles está na velocidade de adaptação. Aqueles que aprenderem a usar a IA como ferramenta e não como ameaça terão espaço no novo mercado. Isso significa investir em habilidades cognitivas, estratégicas e criativas. Aprender a formular boas perguntas, entender contextos, interpretar dados, coordenar pessoas e máquinas. Em outras palavras, ser mais humano justamente quando as máquinas se tornam mais inteligentes. Empresas também têm papel fundamental. As que investirem em requalificação de funcionários não apenas evitarão desemprego, mas criarão equipes híbridas, unindo o melhor da intuição humana e da eficiência digital. 10. O futuro do trabalho e o nosso papel nisso. O futuro do trabalho não será definido pela tecnologia em si, mas por como escolhemos usá-la. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta libertadora, capaz de eliminar tarefas exaustivas e abrir espaço para a criatividade. Mas, se usada apenas para cortar custos, ela se tornará o motor da desigualdade. A grande pergunta não é se a IA vai substituir o seu emprego. Ela já está substituindo. A pergunta real é: o que você vai fazer a respeito? Estamos diante de um ponto de inflexão. Nunca foi tão importante aprender, se adaptar e repensar o que significa trabalhar. Aqueles que entenderem essa mudança agora não apenas manterão seus empregos, criarão os empregos do futuro. Porque o maior erro que podemos cometer é achar que a revolução
ainda vai começar. Ela já começou. E talvez, sem perceber, você já esteja vivendo dentro dela.